Miquetes Parte 2. Desvendando os segredos de Miquetes. Sabedoria da Paraxá. Espiritualidade semanal. Cultura judaica. Olá, queridos estudiosos. Vamos vasculhar e compartilhar alguns comentários rabínicos da Paraxá Miquetes e desfrutar de conhecimentos valiosos para sua progressão e sabedoria espiritual. Então vamos lá. Ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os seus sábios, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-los ao faraó. De fato, havia intérpretes dos sonhos, mas ninguém que pudesse interpretá-los ao faraó. Suas interpretações eram inaceitáveis para ele. Eles disseram: as 7 vacas boas significam que você terá 7 filhas, as 7 vacas feias, que enterrará as 7 filhas, as 7 espigas cheias, que conquistará as 7 províncias, as 7 espigas mirradas, que 7 províncias se revoltarão contra ti. Midrash Rabbah. Então falou o mordomo-chefe ao faraó: havia conosco um rapaz, um hebreu, um escravo, e ele nos interpretou os nossos sonhos. Malditos são os ímpios, pois nunca fazem uma bondade completa. Ao mencionar José, o mordomo-chefe fala dele em linguagem depreciativa: um rapaz, imprudente e inadequado para uma posição elevada, um hebreu, que nem conhece a nossa língua, um escravo. E está escrito nos estatutos do Egito que um escravo não pode se tornar governante nem vestir vestes principescas. Rashi. Aconteceu que, conforme ele nos interpretou, assim aconteceu. Fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Disse o Rabino Baná: havia 24 intérpretes de sonhos em Jerusalém. Uma vez tive um sonho e procurei todos eles, e todos deram diferentes interpretações, e todos se cumpriram, confirmando assim o que é dito: todos os sonhos seguem a boca. Disse o Rabino Elazar: de onde sabemos que todos os sonhos seguem a boca? Porque diz: aconteceu que conforme ele nos interpretou, assim aconteceu. Rava disse: isto ocorre somente se a interpretação corresponder ao conteúdo do sonho, pois diz: a cada homem ele interpretou de acordo com o seu sonho. Talmud, Berarro 55b. Uma mulher veio até o Rabino Eliezer e disse-lhe: eu vi em um sonho que o sótão do andar de cima da minha casa estava aberto. Você vai conceber um filho, ele disse a ela. Ela foi embora e isso aconteceu. Novamente ela sonhou a mesma coisa e foi contar ao Rabino Eliezer, que lhe deu a mesma interpretação, e isso aconteceu. Ela sonhou isso pela 3ª vez e foi até ele, mas não o encontrou, então contou seu sonho aos discípulos dele. Você vai enterrar seu marido, disseram a ela, e isso aconteceu. O Rabino Eliezer, ouvindo um grito de lamento, perguntou o que estava errado, e então eles lhe contaram o que havia acontecido. Vocês mataram um homem, ele os repreendeu. Não está escrito: aconteceu que, conforme ele nos interpretou, assim aconteceu? Rabino Yohanan disse: todos os sonhos dependem da interpretação que lhes é dada, exceto um sonho sobre vinho. Às vezes, o sonho de beber vinho é um bom presságio, e às vezes significa infortúnio. Quando um estudioso bebe, é um bom sinal; quando um ignorante bebe, isso significa infortúnio. Midrash Rabbah. O faraó disse a José: no meu sonho, estou parado na margem do rio. E eis que saem do rio 7 vacas. Em contraste, José viu em seu sonho, contado no início da paraxá anterior, que estávamos amarrando molhos no campo. Tanto Faraó quanto José contemplam um futuro em seus sonhos, mas com uma diferença significativa. Para o Faraó, a vida é um rio, estando ele próprio na margem do rio, fora do seu fluxo, um espectador passivo do que acontece. Para José, a vida é um campo no qual ele trabalha, trabalhando para amar os feixes, reunindo seus diversos talos e unindo-os em um todo integral. Muitos são seduzidos pelas tentações da vida faraônica. Lembramo-nos do peixe que comíamos de graça no Egito, resmungaram os filhos de Israel, Números 11 verso 5, quando Deus os despojou das algemas e da segurança da escravidão. A vida é um almoço grátis no Egito do faraó, não há escolhas em sua vida, mas também não há a ansiedade e a responsabilidade que elas acarretam. Você simplesmente fica na margem do rio e observa as vacas e os anos se seguirem e consumirem uns aos outros. A visão do faraó pode ser a utopia de qualquer vegetal, mas há pouca satisfação e nenhuma realização no seu peixe grátis.
É apenas no trabalho árduo no campo da vida que se encontra a liberdade mais importante de todas, a liberdade de realizar e criar. Dos ensinamentos do Lubavitch Rebbe. Toda abundância será esquecida na terra do Egito. Essa é a interpretação do fato de que, no sonho, as vacas magras engoliram as gordas. Rashi. Faraó disse a José: não há ninguém tão entendido e sábio quanto você. Uma pessoa compreensiva, Navon, é aquela que pode deduzir uma coisa de outra. Um sábio, Raham, é aquele que possui sabedoria. Um Navon que não é um Raham é como um poderoso guerreiro desarmado. Um Shashon que não é um Navon é como um fracote com armamentos. Um Navon e Raham é um guerreiro forte e bem armado. Midrash. Faraó fez com que ele viajasse na segunda carruagem que ele tinha. E José passou por toda a terra do Egito. Gênesis 41 2.43-45. Qual é o significado do versículo? Gênesis 49, 22, dito em relação a José: as filhas subiram as muralhas. Enquanto José cavalgava na carruagem pela terra do Egito, as filhas do Egito caminhavam sobre os muros e atiravam-lhe anéis de ouro, esperando que ele olhasse para a beleza delas. Pirkei de Rabino Eliezer. Ele lhe deu por esposa Zenate, filha de Potífera. A maioria dos comentários identifica Potífera com Potifar, o antigo mestre de José. De acordo com um relato midrástico citado por vários comentários, Azenate era filha de Diná de Siquém. Banido da casa de Jacó, Azenate vagou pelo Egito e foi criado por Potifar e sua esposa. Quando as filhas do Egito jogaram suas joias em José, veja acima, Azenate jogou um amuleto de ouro que a identificou como neta de Jacó, e José a tomou como esposa. José recolheu a comida, a produção dos campos circundantes de cada cidade ele colocou dentro dela. Gênesis 41 verso 48. Cada parte da terra preserva a sua própria produção, mistura-se a poeira local com o grão, e isso evita que ele se estrague. Rashi. Além disso, o produto do homem requer um pouco de poeira local como conservante, para não apodrecer. Quanto maiores forem as realizações de uma pessoa, mais suscetível ela será à corrupção. Um rendimento frutífero na vida, material ou espiritual, pode gerar uma arrogância que corrói tudo que há de bom e divino nela. A solução é uma dose de pó. Quem satura os seus sucessos com humildade e autoanulação garante a sua preservação como forças positivas e construtivas na sua própria vida e na vida dos seus semelhantes. Dos ensinamentos do Lubavitch Rebbe. Espero que tenham aproveitado tanto quanto eu. Se este conteúdo ressoou com você, não se esqueça de deixar seu like. E assim concluímos nossa exploração cabalística da Parashá Miketz, desvendando os mistérios por trás da história de José. Partilhar com seus amigos e se inscrever para não perder nossos próximos vídeos cheios de sabedoria e espiritualidade. Deixe seus comentários abaixo compartilhando suas próprias interpretações ou perguntas que possamos explorar juntos. Até a próxima, e que a luz da sabedoria cabalística ilumine o seu caminho. Shalom!